Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes. É uma alegria poder encontrar com todos novamente, agora presencialmente, com a graça de Deus, todos vivos, né? Muitos de nós passamos por essa doença difícil, eu inclusive, sobrevivemos, né? Alguns estão ainda doentes, familiares doentes, eu mesma tenho 4 familiares doentes atualmente. Então, eu acho que somos todos vencedores por estarmos aqui hoje, né? Então, fica aqui esse registro. Eu não vou utilizar a palavra retorno, porque me parece justo deixar muito claro para todos aqueles que nos acompanham que nós trabalhamos, né, diuturnamente nesse período de pandemia. Eu vi aí algumas notícias em jornais dizendo que os deputados não querem voltar ao trabalho. Então, é muito importante que a população tenha conhecimento de que os deputados não pararam de trabalhar. Nós fizemos votações, inclusive, que invadiram madrugadas. E eu, particularmente, sou uma entusiasta do sistema virtual. Inclusive, apresentei uma emenda ao projeto de resolução, propondo que nós, vamos dizer assim, aproveitássemos o ensejo, a emenda de número 5, para deixar a possibilidade do presidente da Casa, eventualmente, né, chamar sessões virtuais ou autorizar que CPIs funcionassem de maneira virtual. Eu vejo essa modernização como algo muito positivo, sob o ponto de vista da eficiência do trabalho, sob o ponto de vista da economia de recursos. Penso, inclusive, que se o Congresso Nacional estudar, adotar esse formato de votação, não apenas para os períodos, né, de pandemia, espero que esse seja o último, mas nunca se sabe, mas para a normalidade mesmo, todos ganharemos com isso, inclusive aqueles que, como eu, não querem sair ou não podem sair do seu estado, teriam a possibilidade de participar da política nacional, né, a partir da sua base. E foi o que nós podemos acompanhar com relação aos colegas. Todos ficaram na sua base, trabalhando todos os dias. Então, por exemplo, nós estamos aproveitando intensamente segundas e sextas-feiras, né? Segundas-feiras para fazer atos solenes, as reuniões de líderes, sextas-feiras para fazer CPIs. A CPI da fake news, por exemplo, tem funcionado por 4, 5, 6 horas durante uma sexta-feira, com colegas em várias partes do Estado. Então, é muito importante que a população entenda que, independentemente do resultado da votação de hoje, né, a Assembleia seguirá trabalhando como trabalhou esse período inteiro. Cumprimento o presidente, inclusive, pela agilidade em desenvolver uma ferramenta, uma sistemática, para que nós pudéssemos seguir com os trabalhos e, inclusive, realizar votações importantes, né? Seja o projeto que ficou conhecido como Projeto Covid, onde nós conseguimos implementar várias medidas positivas para a população de São Paulo, seja o projeto em que cortamos os próprios salários, diminuímos verbas de gabinete. Então, assim, muita coisa aconteceu durante esse período e é importante a população ter essa segurança de que a Assembleia não parou e a Assembleia não vai parar. Com relação ao projeto que vai ser debatido hoje, eu conversei muito na bancada. A bancada está dividida, muito dividida. Eu fiz 2 emendas, a emenda de número 4 e a emenda de número 5. Na emenda de número 4, eu solicitei, e sei que alguns líderes se incomodaram, eu quero pedir desculpas a todos os líderes, se eventualmente se sentiram ofendidos. O intuito não era desmerecer ou passar a autoridade de quaisquer dos líderes. O intuito seria simplesmente garantir que, na ausência do líder, e eu não falo só da ausência do líder estar desconectado, mas às vezes o líder está conectado e atender um telefonema, não está acompanhando. Então, na ausência de um líder, que um vice-líder pudesse pedir a verificação de votação. Então, essa seria a emenda de número 4. A emenda de número 5 é justamente a que eu proponho que nós aproveitemos o ensejo para dar
esse poder ao presidente da casa para poder instituir votações e reuniões de comissões e CPIs virtualmente. Ontem houve a reunião do colégio, eu não sou líder da bancada, mas eu procuro acompanhar todas as reuniões, porque eu entendo que é muito importante. E eu senti, da maior parte dos líderes, né, um desejo de manter, pelo período aí dos próximos 40, 50 dias, 45 dias, se não estou equivocada, esse sistema virtual. Eu, particularmente, né, falando agora, entendo que, se fosse para mudar a mentalidade, seria interessante. Para esses 45 dias, eu trago aqui um sentimento pessoal. Eu fico constrangida. Por quê? Por que eu fico constrangida? Porque as pessoas estão voltando às atividades. As pessoas estão se expondo. Então, por mais que nós estejamos trabalhando virtualmente, e estamos muito, aliás, eu fico com um sentimento assim, meu Deus do céu, como é que a população vai receber, né, a notícia de que nós estamos nos dando mais 45 dias de trabalho virtual, mas de um trabalho com segurança, quando a população não tem essa possibilidade, pelo menos não a maioria. Então, eu sinto um desconforto. Por isso, ontem, na reunião de bancada, eu disse aos colegas que eu iria tomar a liberdade de vir aqui, depois da votação, declarar o meu voto não. E perguntei para os colegas se eles se sentiriam ofendidos com isso, né? Porque eu sei que é um projeto um tanto quanto polêmico. A bancada me liberou para declarar meu voto não. E eu, como a bancada está dividida, não insisti em pedido de verificação. E a posição do líder é essa, ele deve estar chegando, inclusive. A posição do líder é essa. Ocorre que eu cheguei hoje e outros colegas manifestaram o desejo de fazer uma votação nominal, vamos dizer assim, de pedir a verificação. Neste contexto, né, eu quero dizer que eu respeito demais, né, a posição dos colegas. Eu ouvi uma frase que me ofendeu bastante ontem, né, mais de uma vez, que eu era contra, né, o projeto porque eu já tive a doença e por isso eu estou imune. Então, assim, eu sei que a pessoa que falou não falou para me ofender, mas eu fiquei chateada, porque parece que a gente é egoísta, entendeu? Que a gente não está preocupado com o outro, e não é isso. É um sentimento de divisão, sabe? O povo tendo que sair às ruas e se expor, e a gente se conferindo mais um tempo de segurança. Então, eu estou só expondo o meu sentimento e deixando assim bastante claro que em nenhum momento foi uma posição de egoísmo, de dizer que como eu já tive e sou IgG positivo, não corro riscos. Eu tenho tomado uma posição, eu tenho adotado um comportamento desde o início muito responsável com relação a essa doença. Então, eu quero só deixar isso claro. Se houver verificação, peço aos colegas que compreendam o meu voto não, tá? Não é um voto de desrespeito. E, se não houver, vou declarar ao final o meu voto não. Tá? Eu só vim aqui esclarecer meu posicionamento, o intuito não é obstruir. E, por óbvio, se eventualmente ganhar, né, a posição do retorno, como o presidente já antecipou, aqueles colegas que estejam em grupo de risco, seja pela idade ou por alguma comorbidade, vão ter a possibilidade de não comparecerem às sessões presenciais. Muito embora eu insista que essa questão de grupo de risco é um tanto quanto passível de discussão. Eu já vi pessoas com muita idade se infectarem e se recuperarem, com a graça de Deus, pessoas muito jovens, sem nenhuma comorbidade, e terem um agravamento, inclusive repentino. Então, é uma doença, é um desafio para todos nós. O tema é polêmico, como é polêmica a situação da volta às aulas, né? Se tivesse que votar hoje, eu teria dificuldades, professora Bebel, porque... deputada professora Bebel, porque... por um lado, nós temos a preservação da saúde e da vida das crianças, né? Porque esse discurso de que as crianças são absolutamente imunes não me convence. Por outro, tem a questão da saúde mental, porque eu tenho acompanhado muitos casos de crianças que estão entrando em depressão, né? Pela falta do convívio, pela falta da sua rotina.
Então, o tema é delicado com relação às escolas, é delicado com relação às atividades econômicas. Nós estamos vendo conflitos nos condomínios, né? As pessoas estão tensas, cada um tem a sua visão, um que não aguenta um barulhinho porque está no home office. Então, é um momento mesmo de tolerância, da gente respirar, contar até 10, pedir a Deus para dar serenidade. Eu só quero deixar muito claro para os colegas que não é um voto de egoísmo, é um sentimento pessoal de um desconforto, tá? E eu quero que todos fiquem bem, as famílias também. Desejo saúde e paz, né, para todos os senhores. Obrigada, senhor presidente.